O povo brasileiro. Investigadores norte-americanos anunciaram O racionamento já é realidade em 16... Beleza, galera do Descomplica, professor William Gabriel de História. Estamos iniciando mais uma dose de atualidades. E o tema desta semana é Cuba reabre embaixada nos Estados Unidos. Beleza, galera, vamos juntos? No último 20 de julho, nós vimos notícia em escala mundial a abertura da embaixada cubana em Washington. Por que é tão importante esta temática que estamos acompanhando na última semana? Desde quando nós temos o tal embargo econômico? Por que a importância das embaixadas serem reabertas? Inclusive, a embaixada dos Estados Unidos em Havana, Cuba, somente prevista para o mês que vem, a partir da visita oficial de John Kerry, algo inédito desde a história da Revolução. Isso é importante para você mencionar. Por que ainda existem tantos pontos a serem resolvidos, segundo as palavras do chanceler cubano, que na cerimônia deixou isso bem claro, que Estados Unidos e Cuba não viveriam as mil maravilhas por muitos pontos ainda a serem acertados? Que pontos são estes? Você sabia que, dentre as exigências de Bruno Rodrigues, o chanceler cubano, a devolução da base de Guantánamo a Cuba? E desde quando os Estados Unidos têm domínio sobre essa base de Guantánamo? Pensamos que é desde a Guerra Fria? Não, desde 1901, quando, da independência de Cuba, nós estudamos uma chamada Emenda Platt, que você pode verificar. Em 1959, com a vitória da Revolução Cubana, não foi esse marco que levou Cuba a se aliar à União Soviética de Nikita Khrushchev. Não, 1961. Exilados cubanos, eles são treinados pela CIA para uma tentativa de contra-ataque a Fidel Castro. Estou falando do episódio de 19 de abril de 1961, quando desse episódio fracassado, aí sim, Fidel Castro alinhou-se à União Soviética de Khrushchev, posicionando-se ao lado do comunismo soviético. No ano seguinte, em fevereiro de 62, o então embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba é oficializado. E décadas se passaram. E você se pergunta, por que com o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim em 89, fim da União Soviética em 1991, por que o embargo persistira? Por que a base de Guantánamo ainda com os Estados Unidos? Nós estamos falando de 1991 ainda com Fidel Castro. E Fidel Castro mantinha toda essa mágoa das ações de décadas existentes. Nós precisamos de governos atuais, Raul Castro e Barack Obama, considerados um pouco mais flexíveis para que as tais resoluções fossem assim decididas, e nós estamos visualizando as tais aproximações diplomáticas. Todavia, com muitos pontos ainda a serem resolvidos. A devolução da base de Guantánamo a Cuba, o fim do embargo e algumas das reparações são pontos exigidos pelo então chanceler Bruno Rodrigues, o responsável pela tal reabertura da embaixada cubana em Washington na última semana. Sendo assim, agora vamos para a nossa questão? Cuba reabre embaixada nos Estados Unidos após 54 anos de distanciamento. A bandeira cubana foi hasteada nesta segunda-feira, 20 de julho, na nova embaixada da ilha em Washington, no mais recente gesto simbólico do restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países vizinhos, inimigos durante décadas. 3 militares marcharam pela porta da embaixada e hastearam a bandeira cubana, vermelha, branca e azul, com uma estrela solitária. Enquanto manifestantes gritavam: "Viva Cuba! Cuba sim! Embargo não! Agora sim, o fim da Guerra Fria." Foi a frase anunciada por várias pessoas no mundo diante da reabertura da embaixada cubana em Washington, no último dia 20 de julho. Apesar de todo o simbolismo e importância da ação para o cenário político internacional, ainda há pendências para serem resolvidas, pelo seguinte fato. Letra A. A reabertura das embaixadas nos Estados Unidos e em Cuba, prevista para o próximo mês, representará mudanças na estrutura econômica e política em Cuba, como parte da promessa do governo Raul Castro, diante as pressões dos próprios cubanos. Letra B. O episódio mencionado pela manchete é de extrema importância para as relações diplomáticas mundiais,
pois além de representar mais uma ação finalizadora da antiga Guerra Fria, ainda torna-se um exemplo para a resolução de crises globais. Letra C. O fim do embargo econômico de décadas, a devolução da base de Guantánamo e algumas compensações e reparações históricas são colocados como pendências pelo chanceler cubano, as quais os Estados Unidos teriam de cumprir. E a resposta certa é... Se você está assistindo pelo seu computador, marque a opção correta no quadradinho vermelho, a que você achar correta. Agora, se você estiver assistindo pelo seu celular, clique no izinho para que você veja as opções corretas.